Capítulo 2 de Gênesis, tem um versículo lá que eu gostaria de que nós lêssemos junto e comentássemos. Obrigado. E a minha versão ela é atualizada, diz assim, ó: o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerá. Vamos lá. Que vai acontecer se Adão comesse da árvore? Para fora. Nós estamos aqui para conversar, nós estamos em aula, então vocês conversem comigo, senão vão achar que eu estou conversando sozinho. O que ia acontecer com Adão se ele comesse da árvore? E aí? Adão morreu assim que comeu da árvore? Sim ou não? Vamos lá, vamos conversar isso aqui agora. Nós estamos no início de aula aqui. Morreu espiritualmente. Acha o quê? Sim. E não, que ele morreu espiritualmente é evidente. Só que olha o que o texto diz, ó. Porque... Lê aí, vamos lá. Vocês não, para não achar que eu estou falando coisa aqui. Porque quando? Não, porque o quê? Foca nisso aí. Dia. Porque no que comeres. Então é isso que eu quero que vocês expliquem para mim aí. Era no. Vamos lá, e aí? Não, sua colocação é boa. Só que tem mais revelação aí. Vamos lá, vamos achar. E eu já até expliquei isso aqui para vocês. Vocês estão dando exemplo, é isso que eu quero de vocês. Então o texto diz o quê? Que no dia que comeres morrerá. Então, ou seja, se eu estou aqui e hoje é o dia e se eu comer eu morri. Então vocês estão expondo para mim que isso faz parte do imaterial, mas faz parte também do material, porém aconteceria depois, certo? Vou trazer outra revelação para vocês aqui, que eu já expliquei aqui para vocês e vocês deviam falar isso para mim agora. Né? Então vamos lá, tem mais revelação. Não está errado o que vocês aplicaram, tá? Mas é igual eu falei para vocês, a Bíblia, ela é cheia de revelações. Não que é revelação diferente, mas é coisas que vocês não enxergaram ainda, que com o tempo vai enxergando. Algo que eu já apliquei para vocês aqui, ó. Porque no dia, você está falando dia, então automaticamente isso passa a ser literal, sim ou não? No dia. A aplicação de vocês não está errado, está falando de espiritualidade, ou seja, ali provavelmente ali a pessoa deixou de ser uma imagem e semelhança de Deus naquele momento, né? Ou também passou a ser também porque conheceu o bem e o mal, porque Deus conhece o bem e o mal, sim ou não? Então também é um atributo de Deus também, conhecer tudo, ele é onipresente, onisciente, quer dizer. 2 de Pedro, capítulo 3, vamos ler e ver o que é que nós vamos extrair daí, e vocês vão achar aí a outra aplicação, outra revelação em cima desse texto aí. Capítulo 3, versículo 8 e 9, quem achar pode ler para mim. Um dia para o Senhor é o quê? E 1000 anos para o Senhor é como o quê? Está falando de quê de Deus? Onipresença. Seja bem-vindo. Deus se limita a tempo? E quando Deus falou assim, no dia em que comer dela morrerá, é literal. Naquele dia mesmo vai morrer. Vocês querem ver a confirmação para fechar com chave de ouro isso aí? Porque é evidente que quando Pedro escreveu isso aí, ele estava falando das pessoas que ficavam zombando, escarnecendo deles pelo fato de eles falar da volta de Cristo e não acontecer. Mas ele vai falar assim, ó, pelo contrário, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E se ele não voltou ainda, é porque ele está dando tempo para vocês se arrependerem. Mas o texto diz assim, ó, no dia em que comeres, nesse morrerá. Tem que ver do ponto de vista de quem está falando. Então, ou seja, o ponto de vista de quem aplicou essa fala aqui foi Deus. E Deus não é preso ao tempo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim, ó, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Gênesis capítulo 5, abre aí rapidamente. Gênesis capítulo 5 e versículo 5. Quem achar pode ler aí. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Então aí vocês têm que ver de um ponto de vista de quem que está falando. Quem estava falando era Deus. Pode ler. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos. Deu um dia? Completou um dia, não? Faltou algumas horas, não faltou? Morreu ou não morreu no mesmo dia? Morreu, gente. Quem entendeu? Acho que só a Thaís entendeu. Vamos lá, ó. Vou esclarecer, ó. Isso aí. Ó. Deus falou, é literal o que Deus falou. No dia que comer, no dia morrerás. E um dia para o Senhor é o quê? É como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Irmãos, não que é isso precisamente, porque para Deus não existe dia, tá? Para Deus não tem esse negócio. Isso aqui, essa aplicação de Pedro, ele falou que é como. É como, ou seja, mas não existe dia para Deus. Ah, ó, passou um dia. Não, os dias não passam para Deus. Tá claro isso aqui? Os dias não passam. Ele está fazendo aqui uma expressão de um cúmulo, de uma extensão aqui, de uma quantidade que, poxa, ninguém consegue viver um dia desse tamanho. Então, não existe dias para Deus. Não existe, amanhã. Não. Para Deus existe o agora. Então ele está lá no passado, agora. Ele está lá no futuro, agora. Então, aí Pedro ele vai fazer essa simbologia aí porque nós que somos limitados, para nós ter uma noção que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, não teve um homem na terra que viveu um dia. Entende? Então, Adão, faltou algumas horas para ele completar um dia de vida. Quantos anos viveu Matusalém? 9. Mas passou perto. Isso aí. Então, deu um dia aí, Johnny? Ninguém viveu um dia. Vocês compreendem isso aí, a grandeza de Deus? Ninguém viveu um dia. O dia de Deus, se for comparar. Por que não chegou a isso? Porque, mais uma vez, mostrando a grandeza de Deus. Nós não somos capazes de viver um dia comparado aos dias de Deus. Aí seria assim, aí nós estaríamos vivendo a semelhança de Deus, isso aí, entende? Aí nós não era limitado, e vocês vão ver quantas coisas que a gente não ia padecer se o Adão não tivesse pecado. Então, viu a grandeza? A gente lê o texto, a gente estuda um texto, mas aí a gente não entra nos pormenores, nos detalhes, nos assuntos que tem muito. A Bíblia, ela assim, do começo ao fim, ela tem muita revelação. E você viu aqui, ó, um detalhe que a gente não se apega. O detalhe que a gente não se apega que é no dia. Então, esse no dia aqui, você tem que saber quem está falando. E quem está falando é Deus. E no dia de Deus, não falhou. Você até vê a gente falando assim, ó, Adão morreu no mesmo dia? Não morreu. Mas isso nós estamos falando do ponto de vista humano. Mas agora você, como estudante do curso de teologia, você fala assim, morreu. Aí você vai ter qual as bases? Eu passei para vocês aqui as bases para vocês mostrar que morreu no mesmo dia. Morreu no mesmo dia. Vocês compreenderam isso? Então vocês têm argumento para uma pessoa que tiver, é lógico, a pessoa está lá no púlpito pregando, você não vai. Ô irmão, morreu no mesmo dia. Poxa, aí também você está de... É um conhecimento a mais que você tem que ele não tem, mas se você, na oportunidade de você estiver falando, você estiver aplicando um estudo sobre isso, você vai colocar, irmão, quero mostrar para vocês aqui, que literalmente Adão morreu no dia. Se você falar isso no público sem explicar, você não vai achar que você é doido. Mas tem ou não tem coerência o que eu passei para vocês aqui? Então, ou seja,
As pessoas veem você falando, irmão, Adão morreu no mesmo dia, eu vou provar isso para vocês. Tá vendo como é que é a Bíblia? Nossa, a Bíblia ela é demais, eu sou apaixonado pela Bíblia por causa disso. Porque ela é uma fonte de riqueza. Então, Deus falou, no dia que comer, nesse dia você morrerás. E aí as aplicações que vocês fizeram, nós estamos olhando da parte humana, está correta. Ali ele morreu espiritualmente. Morreu fisicamente, que foi até uma aplicação que o Johnny colocou também, que depois ia morrer. Está correto. Só que do ponto de vista de Deus, ele morreu no mesmo dia. Faltou algumas horas para inteirar um dia. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 1 e 2 gumes, ela entra nas divisas de medula e ajuntos ali, onde nada consegue penetrar, ela consegue entrar. Então, ou seja, ela não volta vazia. Seca-se a erva, seca-se tudo, passa o tempo, passa as estações, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Glória a Deus. A palavra de Deus subsiste. Então o que Deus fala? Lembra quando Deus falou lá para Moisés? Moisés, eu vou matar todo mundo. Aconteceu o quê? Não matou na hora, gente. Mas morria 2.000 ali, morria 50.000 ali, morria... No final das contas, quantos que entrou... Quantos que herdou a terra prometida? 2, gente. É evidente que quando você fala 2, tinha milhões de pessoas, mas eram tudo pessoas que foram nascendo no meio do trajeto, na trajetória. Vocês, Deus não tem ideia. Não, minha ideia de agora é melhor. Não. O que Deus falou é que ele fechou. É evidente que Deus pode aqui, acontecer lá com Isaías. Vai lá, fala para Ezequias lá, para pôr a casa em ordem, que ia acontecer o quê? Morrerás e não viverás. E em cima do rastro, o que aconteceu? Ele foi orar. Ezequiel, Senhor, tu sabe que eu andei na tua presença, não sei o quê. O que o profeta, antes de sair totalmente, o que fez? Volta lá, Isaías. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Deus se arrependeu? Deus se arrependeu, sim ou não? Não, Deus, ele agiu conforme a petição do cidadão ali. O camarada viu a necessidade e falou, não, Senhor, calma aí, me dá mais uns dias. E Deus foi bondoso, fala de misericórdia. Vai lá, volta lá. Mas Deus não, eu me arrependi, não vou matar ele mais não. Não, tem situação na nossa vida que acontece para que nós tomamos jeito mesmo, nós se aprumamos. Então, literalmente, Adão morreu no mesmo dia. Amém, meus irmãos?